formas de manter e aumentar a fertilidade do solo. Então aqui eu uso principalmente composto. E essa é uma maneira rápida e eficaz de melhorar a capacidade do solo de reter nutrientes e fornecer alimento para as plantas. E algo mais que você também pode fazer é o que fizemos aqui, que foi mostarda, adubo verde ou cultura de cobertura, o que significa uma planta que cresce para usar a energia do sol que converte em carbono através da fotossíntese e que adiciona matéria orgânica. E através disso, indiretamente, fertilidade ao solo e alimento para as plantas e mantém o solo aberto, dá mais estrutura. Então, neste solo aqui já temos todas as raízes das mostardas. Ainda lá elas estão morrendo. Isso foi morto pela geada, então com não cavar, obviamente, eu não quero estar cavando em um adubo verde, cultura de cobertura. São termos diferentes para a mesma coisa, realmente. Refere-se a algo que cresce e cobre o solo, quando talvez nada mais cresça ali. Na verdade, plantamos os dentes de alho e semeamos as sementes de mostarda simultaneamente em 30 de setembro do ano passado. A mostarda estava com uns 45 a 50 centímetros de altura antes do inverno. Parecia exuberante e o alho não era visível. A geada mata a mostarda, então é isso que a torna adequada neste sistema. Simplesmente desaba no chão. Não tocamos nela, não fizemos nada com ela. Este é um excelente método de baixa entrada. E o alho aparece. O alho se torna visível quando a mostarda não está sempre morrendo. Ainda tem aquelas raízes lá. Então isso é uma espécie de matéria orgânica gratuita. Assim eu vejo. O sol forneceu energia que foi para o solo. Há outras plantas para usar como cobertura vegetal e adubo verde, como as favas que veremos a seguir. São plantios distintos, mesma concepção, iniciados bem mais tarde. Então estas são favas e ervilhas, na verdade, que semeamos no início de novembro. Então estas são minhas camas de teste. No começo de dezembro limpamos os plantios finais, inclusive a couve. E eu cavo essa, não cavo essa. Então as duas camas receberam a mesma quantidade de composto, incluindo o alho. Então estou fazendo ambos, eu quero aumentar muito a fertilidade. E essas favas foram plantadas no chão no dia 7 de dezembro. Estamos no final de janeiro agora. Então nem 2 meses, no meio do inverno, é raro, porque tivemos clima ameno e eles não se importaram com a chuva. Enfrentamos chuvas intensas e ventos fortes. 1 ou 2 quebraram sem proteção. Então, de certo modo, é adequado para um clima ameno. Se eu tivesse feito a mesma coisa no último inverno, o que eu realmente fiz, eu fiz a mesma coisa por 2 ou 3 invernos. Eles só cresceram tanto devido às condições mais amenas. Mas o que isso está fazendo é fornecer essa folha verde extra, que está com raízes que estão mantendo os micróbios do solo vivos. Na verdade, cortaremos esses ao nível do solo no início de março, antes de nossos principais plantios de vegetais. Não são para plantar favas ou ervilhas. Eles servem para enriquecer o solo com matéria orgânica das raízes e nitrogênio, por serem leguminosas. Não será muito, mas qualquer ajuda é boa, acredito. E também faremos uma colheita antes de limpá-los de topos de fava e brotos de ervilha, que são apenas as pontas das plantas. Então também haverá um pouco de comida. E seria interessante comparar o crescimento relativo das duas camas também. E ali, eu tenho algumas favas que semeei ainda mais cedo do que isso, no dia 30 de setembro. Eles pareceram ótimos em novembro, mas ainda é cedo para semeá-los para o inverno. E eles foram mortos pela geada. Para que as favas sobrevivam ao inverno e forneçam alimento, não as semeie antes do final de outubro ou início de novembro. E esses não são para comida. Em resumo, todas as partes superiores serão colocadas na compostagem para enriquecer o solo com suas raízes. Então esta é realmente a minha opção preferida. Para como passar o inverno em camas que estão esperando por plantações de primavera, sem nada crescendo, porque na verdade não é tão prático, fácil ou barato sequer cultivar culturas de cobertura durante o inverno. Não há muito tempo para fazê-los crescer entre a colheita do seu último lote de, digamos, beterraba, cenouras, repolho, todas as coisas que colhemos no outono, e antes que você perceba, é inverno. E se você falar sobre... As pessoas falam sobre semear culturas de cobertura nesse momento, como se elas fossem de repente brotar e manter o solo coberto com folhas verdes durante o inverno. Sabe, em outubro e novembro não há calor suficiente para as coisas crescerem, para as sementes germinarem com um sistema radicular adequado. Então, na verdade, é muito mais prático e totalmente bom, eu acho, benéfico ecologicamente para o solo e micróbios do solo ter essa cobertura de composto. Aqui, por exemplo,
está algum composto caseiro que foi aplicado em novembro após a beterraba e as chicórias. Então este é só um exemplo. Sem tempo para plantar uma cultura de cobertura, simplesmente espalhamos o composto. Foi rápido. Fizemos o composto, mas você também pode comprar. Mas o solo parece nu. Não está, pois colocamos um composto e algumas lascas de madeira no caminho. O solo todo está coberto com matéria orgânica na superfície, nutrindo micróbios. É um ecossistema muito saudável. E pela minha experiência de fazer isso por 4 décadas agora, você coloca as sementes e plantas no início da primavera, e tudo já está funcionando biologicamente. E eles ganham vida muito rápido. Isso deixa você apenas com a tarefa de inverno de arranhar a superfície, principalmente no final do inverno, início da primavera, antes de semear, plantar ou arrancar ervas daninhas. Esse é meu modo preferido de inverno, mas também é possível cultivar culturas de cobertura se tiver tempo. Embora as sementes possam ser caras, no caso das favas e ervilhas que mostrei, são sementes caseiras, o que é possível fazer. Até mesmo algumas mostardas, na verdade, foram feitas com sementes salvas em casa. Confira meu livro sobre não cavar, que fala muito sobre esse sistema de cultivo, esse método, e também meus cursos online. Obrigado.